Boa noite a todas. Estamos aqui no Boulevard Shopping, na loja colaborativa do espaço, na loja colaborativa do Grupo Amor de Mãe, né? Espaço colaborativo Amor de Mãe, recebendo a presença da Jana Rabelo no Empodera Ela. Jana, o Empodera Ela é uma iniciativa que visa dar visibilidade e fomentar negócios femininos, né? Fazer esse fomento aí à renda da mulher, o empoderamento feminino através da geração de renda. E para combinar com essa pegada do Empodera Ela, a gente convidou mulheres com histórias inspiradoras para dividir com a gente aqui nesse mês da mulher. É um prazer receber você aqui. Queria que você se apresentasse e contasse para a gente, para começar, como que você virou professora. Bom, meu nome é Jana Rabelo, eu tenho 39 anos, sou mãe, professora. Hoje, especificamente, trabalho em pré-vestibulares com preparação para o Enem, entre outras provas, né? Sou mãe, que é uma informação importante, acho que a gente vai acabar passando por isso hoje na nossa conversa. E eu comecei a ser professora porque eu sempre gostei muito de estudar, sempre. Fui bem CDF, não vou mentir não. E eu queria uma profissão que me forçasse a estudar sempre, eu pudesse receber para fazer isso, que é o que eu acho que eu faço melhor, que é estudar. E aí, o dar aula em si não foi muito bonita a ideia, não, é porque eu queria ganhar um dinheiro durante o ensino médio, eu queria ter a minha independência. Eu falei, olha, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro com os meus talentos? E aí eu comecei primeiro a dar aulas, revisões para os meus colegas na época, em troca de uma grana, e aí foi quando nasceu a ideia de ser professora, e eu acho que é a sementinha do empreendedorismo, que eu acho que a gente também vai passar nisso, né? Já que a gente está aqui nesse espaço de empreendedorismo feminino, que é onde que nasce essa coisa de eu preciso procurar oportunidades para resolver uma demanda. Nesse caso era uma demanda financeira, e aí outras demandas vieram, e por isso eu fui me envolvendo com o mundo dos negócios. Jana, vamos começar esclarecendo um ponto que pode ser uma dúvida para muita gente, talvez você pode elucidar isso aí para nós, que é o seguinte: por que na educação infantil a gente vê tantas mulheres, né, quase que um efetivo aí de 100% de mulheres, né, dando aula na educação infantil, e à medida que a gente vai saindo da educação infantil, indo para o ensino médio, e depois para o segundo grau, e depois mais ainda para a faculdade, a gente passa aí por um corpo aí de professores praticamente 100% masculino. Eu, Jana, me lembro de ter tido uma professora na UFMG. Todos os meus professores na Federal eram homens. Por que desse caminho, Jana? Eu acho que vem de duas visões preconceituosas. Primeiro, o preconceito contra a educação infantil, como se a educação infantil não fosse educação, como se fosse apenas ocupar crianças, cuidar das crianças. É sim trabalho de cuidado, mas é trabalho de cuidado que exige capacitação, que exige preparação, que exige formação. E tem aí uma outra distorção que eu acho importante que a gente questione, que é essa naturalização da ideia de que mulheres seriam naturalmente feitas para o cuidado. Então, se eu tenho um público que exige cuidado, mulheres, obviamente, vão fazer esse trabalho. E é o que explica, né, a partir de alguns estudos, essa predominância de mulheres em áreas ligadas ao trabalho, ao cuidado de crianças, de idosos. Na área da saúde, não geralmente os cargos de trabalho de cuidado mais remunerados, né? Então, a gente vai ter mais mulheres nos cargos que pagam menos. E à medida que a gente vai subindo na escala da educação, nos segmentos da educação, começa a haver uma ideia de acesso ao conhecimento científico, à racionalidade, aos conteúdos. E a nossa sociedade considera que racionalidade, ciência é coisa de homem. Começa a se exigir um pouco mais de disciplina e de firmeza no controle. E aí a gente começa a ver uma maior participação masculina, porque, em teoria, são os homens que têm essa firmeza, né? E aí é uma inversão. À medida que a gente sobe na cadeia da educação, não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial, mas no Brasil é mais intenso, né? A gente começa a ter uma diminuição do percentual de mulheres até chegar no ensino superior, na pós-graduação, que é
tomada por homens. Isso, em média. Se a gente considerar, por exemplo, as carreiras ligadas à ciência e à tecnologia, é uma esmagadora maioria de homens. Não à toa são as carreiras que, em geral, pagam mais, né? Pois é, aí a gente volta sempre naquela roda ali dos ratos, né, Jana? Que é os empregos que pagam menos têm mais mulheres. Os empregos que pagam mais têm menos mulheres. Não é isso? Sim. E a gente volta novamente na questão do trabalho de cuidado, que é um trabalho desvalorizado, pouco ou nada reconhecido, né? E que foi tema da redação do Enem do ano passado. Belíssimo tema. E você, como uma especialista em redações do Enem, queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre isso. Eu te confesso, Jana, que quando eu vi o tema da redação do Enem ano passado, eu tenho um grupo de mães, né? Nós somos 154 mil mães hoje no Amor de Mãe. E eu falei com toda a propriedade e certeza que, para mim, aquele post do tema da redação do Enem era o post mais importante do ano, se não fosse o post mais importante dos últimos anos. Porque eu achei tão necessário trazer à tona essa desvalorização do trabalho de cuidado, e eu tenho certeza que foi a primeira vez que muitas pessoas sequer pensaram nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Para quem não sabe, caiu no Enem 2023 a necessidade de valorização do trabalho de cuidado feminino no Brasil. Então vamos primeiro explicar o que é o trabalho de cuidado ou a economia do cuidado. É o conjunto de atividades ligadas ao cuidado, seja, por exemplo, de crianças, seja das tarefas domésticas, seja das pessoas mais velhas, de pacientes acamados, e que é esmagadoramente exercido por mulheres. E ele é um trabalho que não apenas não é remunerado, né? A gente não recebe um salário quando cuida, né? Você tem 6 irmãos, e eu já passei por várias situações parecidas, e aí desses 6 irmãos, uma mulher. Quando os pais ficarem idosos, quem vai assumir o cuidado desses pais vai ser, muito provavelmente, na sociedade brasileira, a mulher. Isso é a ideia de trabalho de cuidado. Ele não é remunerado no Brasil. E existem alguns estudos, né? A gente vai hoje até conversar, eu vou citar esse estudo, que rendeu um Nobel de Economia em 2023, que afirma que, se a gente colocasse na ponta do lápis tudo o que é economizado, porque a gente não paga para as mulheres por esse trabalho, dava alguns trilhões de dólares. Porque a gente tem que pensar o seguinte, vamos pensar numa dona de casa? Uma dona de casa. Vamos pensar numa dona de casa. É isso. Funções exercidas por essa dona de casa. Ela é a cozinheira, ela é a arrumadeira, ela é a faxineira, ela leva as crianças e busca as crianças. Motorista. Então ela é motorista. Ela, além de tudo, faz a comida. Ela é cozinheira, ela é lavadeira e ela é passadeira. Ok? Ela também é assistente pedagógica, porque Sim. O trabalho de fazer o dever com as crianças, em geral, recai sobre a mulher. Pegamos aí 8 funções diferentes. Se nós pagássemos por esse trabalho, quanto que a gente pagaria para essa mulher? E quantas mulheres, exercendo esse trabalho, precisam, porque não tem alternativa, ou abandonar suas carreiras ou deixar suas carreiras em segundo plano? E eu acho, né, pode ser que eu esteja sendo injusta com os donos de empresa, mas eu acho que isso pesa muito na hora em que um dono de empresa opta por contratar um homem e não contratar uma mulher. Porque eu já escutei isso em entrevista, né? Já me foi perguntado, por exemplo, se eu tinha planos de ter filho. E eu duvido que essa mesmíssima pergunta tenha sido feita a um candidato homem. Não é. E aí eu acho que é um jogo de perde-perde. A gente faz essas atividades que são nobres, que são importantes, que é trabalho reprodutivo, que mantém a sociedade em pé. A gente não recebe dinheiro por isso e, paradoxalmente, a gente é desvalorizado como mão de obra no mercado de trabalho por ser mulher e cumprir as funções. E eu te digo mais, Jana, a gente é desvalorizado até em fazer essa escolha de abrir mão da carreira
para ficar em casa, fazendo esse trabalho de cuidado, que é trabalho, porque muitas vezes, Jana, nem é opção. Muitas vezes a conta não fecha. Porque como as mulheres, elas são mal remuneradas, quando ela faz a conta de quanto ela vai ter que pagar para a criança ficar no contraturno, para alguém que vai fazer as coisas que ela faz em casa, confrontado com o salário que ela vai ganhar, ela pensa, melhor se eu ficar em casa. E até ao tomar essa escolha, a mulher é desvalorizada. Porque fala, mas fulano só fica em casa. Você trabalha ou você só fica em casa? Como se Tá louco, é muito trabalho. Se quem fica em casa não trabalhasse, né? E o que eu acho mais engraçado é que a mulher que opta por isso, ela é às vezes vista como folgada, como encostada. E eu conheço vários casos de mulheres que, infelizmente, sacrificaram planos pessoais, ambições pessoais em prol da família. E aí eu acho isso muito interessante na nossa sociedade. Se a mulher opta por não fazer isso, ela é vista como menos mulher, né? Quando há pais idosos e aí uma mulher alega, olha, eu não posso ficar em casa cuidando dos nossos pais porque eu tenho meu emprego. Ela é vista como menos filha do que quando um dos filhos homens faz isso. Então eu falo que é um jogo de perde-perde. Na verdade, eu tenho uma hipótese e a sociedade não gosta que a gente tenha escolha e que possa fazer escolhas. A gente nunca gostou. Seja a escolha de ficar em casa, seja a escolha de ir para o mercado de trabalho. Nunca gostou. Eu falo muito no grupo de mães que eu acho que são privilegiadas as crianças que têm a mãe dentro de casa. Eu acho que isso é um privilégio, né? Porque ninguém vai criar como a mãe cria, ninguém vai educar com o amor que a mãe educa, com a paciência que a mãe educa, ninguém vai fazer o que a mãe faz, né? Mas ao mesmo tempo, Jana, eu acho que é um movimento muito arriscado. Porque quando você abre mão da sua carreira em prol de ficar em casa, e que bom pro seu filho, que ele vai ter a sua companhia ali por mais aqueles anos, todo mundo tá supondo um relacionamento saudável, uma saúde ali de um casamento, um relacionamento duradouro. Porque quando a mulher para de trabalhar em comum acordo com aquele homem, então a mulher trabalha dentro de casa e o homem trabalha fora de casa. É um acordo. Quando esse casamento acaba, este homem que estava de acordo com que a mulher não trabalhasse, ele é o primeiro a chegar na frente do juiz e falar assim, mas ela pode trabalhar, mas ela só tem 40 anos, mas ela só tem 39 anos. Como, Jana? Se fosse fácil você voltar pro mercado de trabalho... Depois de anos afastada. Depois de anos afastada e depois de anos de defasagem e já com uma certa idade, que já não é que o mercado tá querendo muito mais. E com a ideia de que ela não produziu, né? A gente tem que falar de economia. A gente teve no ano passado o Prêmio Nobel de Economia, foi para uma mulher. Foi a primeira vez que uma mulher ganhou um Prêmio Nobel de Economia sozinha. A gente tinha outros 2 casos, mas eram mulheres publicando com homens. E aí era uma pesquisadora chamada Cláudia Goldin. Depois vale a pena, não sei se a gente pode colocar no podcast as indicações e tudo mais. E aí ela estudou a desigualdade de gênero entre homens e mulheres no mercado de trabalho norte-americano com 200 anos de dados. Ela fez a compilação desses 200 anos de dados. E um dos questionamentos que ela apresenta nos artigos dela é que a nossa sociedade considera que essa mulher ficando em casa, ela não produziu. Ela produziu muito. Isso é de uma leviandade, que isso não tem nome. E quando acontece um divórcio e a mulher ficou em casa, cuidando dos filhos, cuidando do ambiente doméstico, é muito frequente que o marido fala assim, não, mas eu ganhei o dinheiro, eu construí o patrimônio e ela ficou em casa. Mas ela participou da construção desse patrimônio. Claro que ela participou. Seja produzindo de fato, produzindo comida, produzindo criação, criar crianças é produzir, quanto também dando as condições materiais para que esse homem pudesse trabalhar fora de casa. Então, a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, ela acaba, de certa maneira, explorando a mulher até um ponto em que ela é vista como inútil.
E aí, a gente tá aí, né, eu tô com os meus 39 anos e tudo mais, e aí eu tenho visto agora uma outra face do mercado de trabalho, que é a ideia de você vai ficando supostamente desatualizada, porque a mulher, a partir ali dos 40 e poucos, a sociedade vê como uma mulher ultrapassada, e o homem, a partir dos 40 e poucos, ele é visto como experiente, como vivido. Então, sendo muito sincera, eu acho que a gente precisa tomar ações concretas como mães, como mulheres, como empreendedoras, para fortalecer a imagem das mulheres e para desconstruir essas várias assunções, essas várias pressuposições que sustentam essa desigualdade, né? Ô, Jana, veja bem, um dos pilares que a gente tem no grupo de mães é sempre falar com as mulheres assim: mulher, compre de mulheres, contrate mulheres, vote em mulheres, se alegre quando você vir mulheres ocupando cargos de gestão, de alto escalão, porque os homens, eles estão legislando em causa própria tem gerações. Alguns séculos. Por isso que o mundo se parece tanto com eles. Então, se a gente não for essa escada, se a gente não tratar, porque até essa responsabilidade, Jana, infelizmente, ela vai recair mais uma vez sobre as nossas costas. Se a gente não tratar de criar uma geração mais protagonista, principalmente nós que somos mães de meninos, se a gente não criar uma geração mais protagonista no cuidado com a casa, no cuidado com os filhos, as próximas gerações vão viver na mesma cilada que a gente está vivendo. Sabe por quê, Jana? Porque nós estamos vivendo uma cilada, Jana. Por quê? Vou te explicar qual que é a cilada. Lá em 1930, alguma coisa que eu não sei te falar a data certa, certamente você sabe. Quando foi instituída a jornada de trabalho no Brasil de 8 horas por semana, subentendia-se, Jana, que uma pessoa trabalhava fora de casa, outra pessoa trabalhava dentro de casa. Então foi-se instituída, foi-se instituída uma jornada de 8 horas, pensando que você estaria trabalhando fora e eu estaria trabalhando dentro. Nunca foi pensada uma jornada para que a pessoa trabalhasse 8 horas fora de casa e mais 6, 7 horas dentro de casa. Então, quando as mulheres falam que elas estão cansadas, que elas estão sobrecarregadas, que elas estão no limite, elas têm que estar. Porque a jornada de trabalho, ela não foi pensada da maneira como ela está sendo executada hoje. Sim. Você me entende, Jana? E aí que é o clássico, a clássica discussão da dupla ou tripla jornada de trabalho feminina. Né? Porque você trabalha durante o dia, fora de casa, e aí você vai ter estratégias para alguém cuidar dos seus filhos. Pode ser uma creche, pode ser escola, pode ficar com os avós, não sei. E aí você chega à noite e você tem que cuidar do filho, né? Eu tô falando de um modelo normal, heterossexual, heteronormativo. Né, o padrão, a família tradicional. O padrãozão ali. Que a gente fala também das alternativas daqui a pouco, que é uma discussão importante pra gente. Nesse padrão, essa mulher chega em casa à noite e ela cuida dos filhos, ela faz dever de casa com os filhos, ela providencia ou esquenta a janta, mas ela também cuida do marido. Ela se organiza para o dia seguinte. Às vezes ela vai fazer um curso, uma pós-graduação online que seja, que vai ser lá pela meia-noite. Então, tem uns estudos que mostram que as mulheres exercem o dobro de carga horária de trabalho doméstico do que os homens. Então, as mulheres normalmente dedicam, em média, 20 horas por semana ao trabalho doméstico e os homens 10 horas. Só que essas 20 horas, a gente adiciona as 40 que ela já trabalhou fora de casa. Então, é muito complicado a gente falar de saúde mental e saúde física da mulher numa estrutura que é adoecedora. Não é à toa que as mulheres são líderes no desenvolvimento de algumas doenças, né, de alguns sofrimentos como ansiedade e depressão. É porque é muita carga. É o trabalho fora de casa, é o trabalho dentro de casa, é o cuidar dos pais. A gente, infelizmente, é ensinado a se sacrificar, então é esse apagamento da figura da mãe, que é muito comum, imagino que seu grupo de mães lá tem isso. Como eu vou voltar a ser eu mesma? Que foi uma questão que bateu muito forte pra mim quando eu tive a minha filha. Que
beleza, eu tô trabalhando, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou empreendedora, além de CLT eu tenho também, né, iniciativas empreendedoras, mas onde que eu tô no meio disso tudo? E é óbvio que isso gera sofrimento mental. Então eu acho que, já que a gente começou a falar de estratégias, é necessário que a gente faça alguma coisa, né? Eu estava até, antes da gente conversar, relendo um livro que eu indico para todas as mulheres que estão aí no mundo sofrendo com essas desigualdades no mundo do trabalho, que chama Clube da Luta Feminista. É uma jornalista chamada Jessica Bennett, que ela escreveu um livro muito concreto, muito fácil de ser lido, sobre estratégias objetivas de tornar o seu local de trabalho, seja a sua empresa, seja a sua reunião com o fornecedor, seja a empresa em que você trabalha, um lugar mais acolhedor para mulheres, né? E aí algumas das dicas você já disse, que é: contrate mulheres. Eu tenho, né, hoje uma empresa, e é uma empresa em que eu favoreço contratar mulheres. Então, recebo um monte de currículos, eu separo primeiro os currículos femininos. Uma outra coisa que eu acho que é importante: consuma de mulheres. Tente favorecer fornecedoras, né? Eu até fiz, a gente estava conversando antes de começar, eu fiz um evento agora no dia 9 de março, por causa do Dia Internacional da Mulher, que foi um aulão gratuito no meu YouTube de revisão Enem. E eu trabalho hoje em pré-vestibulares e é um lugar majoritariamente masculino e frequentemente bastante tóxico para mulheres. E eu falei, quer saber? Dia das Mulheres, em vez de eu restringir o meu Dia das Mulheres a só fazer uma postagem no Instagram, fiz um evento em que todas as pessoas envolvidas eram mulheres. Só professoras. Tanto das áreas que são mais tradicionalmente reconhecidas como femininas, né? Por exemplo, redação, porque tem a ver com letras, as pessoas acham que tudo que tem a ver com humanas e linguagens é feminino, mas professora de física, professora de matemática. E aí eu achei muito interessante porque no público majoritariamente feminino, vários comentários eram: nossa, eu não sabia que tinha tanta professora boa na internet. Então tem uma coisa de dar visibilidade, mas de mostrar para essas alunas que é possível ser uma mulher de sucesso. Mostrar para as nossas colegas que elas são mulheres de sucesso, porque a gente normalmente tem a síndrome da impostora. Então esse tipo de coisa, fazer um grupo que reúna mães, nesse caso, eu faço parte de uma empresa, que é uma empresa que tem muitos homens, e a gente tem um grupo de WhatsApp só das mulheres. E isso gera um incômodo nos homens, e eu acho que é um bom incômodo. Porque eu fui questionada por alguns homens: ah, mas por que você não chamou homem? Você não acha que isso é excludente? Eu falei, ué, mas e por todas as vezes que você esteve num evento que só tinha professores homens, você não sentiu isso excludente? Então existem algumas iniciativas cotidianas, bobinhas, pra gente se empoderar, talvez seja uma palavra que esteja meio gasta, ok, e pra empoderar outras mulheres nesse mundo que é dominado por homens, né? É isso. Jana, me fala uma coisa. Você aí, trabalhando com Enem, trabalhando com redação, me fala o que você acha da educação como caminho, inclusive para as próprias mulheres. Porque eu acho que num país desigual igual o nosso, Jana, para a pessoa ascender socialmente, quando eu falo ascender socialmente, eu estou falando mesmo a pessoa nascer pobre, melhorar de vida, enfim, né? Sair ali daquele lugar. Eu, na minha cabeça, só tem 3 caminhos. Ou a pessoa vai para a arte, ou a pessoa vai para o esporte, ou a pessoa vai pela educação. Não tem mais para onde a pessoa correr para ela ascender socialmente. Fala um pouquinho da sua visão em relação a isso como profissional da educação. Olha, eu sou muito suspeita, porque eu sou completamente apaixonada pela educação. Tanto nos dois lados do balcão, digamos assim. Eu amo dar aulas e eu amo estudar e ter aulas. Eu acho que a educação, você falou dos 3 caminhos, é dos 3 caminhos o menos, digamos, aleatório, né? Porque a questão da arte e do esporte às vezes depende muito de uma iluminação ou de uma grande oportunidade. A educação talvez seja um modelo mais estável de sucesso. E eu acho que a educação é imprescindível, né? Um dos grandes marcos da ascensão social feminina, da entrada da mulher no mercado de trabalho,
foi a permissão, porque é muito recente, que a mulher cursasse o ensino superior. Que a mulher, por exemplo, completasse o que hoje a gente chama de ensino médio. Isso é de quando? Você sabe, Jana? Olha, no Brasil, as primeiras mulheres a entrarem no ensino superior estão na década de 40 para 50. É muito recente. Foi ontem. Foi ontem. Em termos históricos, isso não é nada. Eu adoro quando eu leio essas frases assim no Instagram. Eu não preciso do feminismo. O feminismo passou da conta. O feminismo passou do ponto. Aí eu penso assim, eu não preciso do feminismo. Disse a mulher que vota, que dirige, que estuda, que tem direito à propriedade privada, que pega um passaporte e viaja para o exterior sem autorização de ninguém, que escolhe o próprio marido. Essa mulher é a que fala que não precisa do feminismo. Eu conto pra ela, você conta, Jana? Então, o que eu acho mais bonito no feminismo é que ele é pra todo mundo, né? É pra todo mundo. Todo mundo se beneficia. Todo mundo se beneficia, inclusive quem critica. Mas, de fato, assim, até recentemente, outro dia eu até publiquei nas minhas redes sociais esse documento. Era uma autorização da década de 50 de um marido autorizando a sua esposa a assumir um cargo como professora. A gente teve até pouquíssimo tempo no Brasil a necessidade, se uma mulher fosse tirar o passaporte, tinha que haver uma autorização do marido. Ou do pai ou do marido. Ou seja, do homem responsável. Do homem responsável. Então, olha, eu sempre dou essa resposta, falo assim, olha, você pode não precisar do feminismo, mas é porque o feminismo já te ajudou muito. Já te ajudou. Você pode não saber, mas já teve. O feminismo já te ajudou. Sim. Por isso que agora você está falando aí que você não precisa mais. E já que a gente está falando sobre isso, eu acho que a educação, seja a educação formal, seja a educação política, que é importante, seja a educação empreendedora, que é importante, é o caminho da emancipação, né? É o caminho para a gente perceber que a gente está numa situação desfavorável, né? São várias etapas que eu acho que a educação cumpre. Primeiro, você perceber que você está numa situação desfavorável, seja como mulher, seja como pessoa pobre, seja como membro de alguma minoria. A partir disso, você perceber que você pode mais, que outras pessoas ocupam lugares em que você poderia estar. Isso é muito importante. E aí eu acho que um podcast como esse, a iniciativa como essa, é essa ideia de, olha, existem caminhos. Em seguida, a educação é um elemento que te dá instrumentos. Por meio da educação, você aprende a organizar as ideias, aprende a exigir os seus direitos, você aprende os direitos, né? E por último, eu acho que a educação te dá a coragem. E é isso que eu acho mais importante, a segurança que ter uma formação política, econômica, social, de todos os tipos, te dá, porque a gente precisa aprender a falar. E não só no sentido linguístico, né? Usar concordância, as regras gramaticais. Mas a gente precisa aprender a expressar os desejos e as vontades e as indignações. Seja no acesso à carreira, seja no acesso ao direito à voz, eu acho que a educação é o único caminho. E vou fazer uma provocação. No Brasil, em média, as mulheres têm maior escolarização do que os homens. Entretanto, nós recebemos menos do que os homens, mesmo que estejamos ocupando o mesmo cargo que exija o mesmo nível de escolaridade. Então, se há essa desigualdade com a gente estudando o tanto que a gente estuda, talvez a gente tenha que estudar mais, se formar mais, se capacitar mais. Eu acho que a situação da mulher hoje, ela é muito complicada quando se vive numa sociedade que entende o cuidado com a casa e o cuidado com os filhos como uma responsabilidade da mulher. Eu acho que não tem como a gente avançar, infelizmente, se a gente não fizer um trabalho de trazer este homem para o protagonismo com o cuidado da casa e com o protagonismo com o cuidado com os filhos. Sim. Porque lá naquele momento que eu falei com você, onde foi instituída a jornada de trabalho de 8 horas e que o homem trabalhava fora de casa e a mulher trabalhava dentro de casa, quando a mulher foi trabalhar fora de casa, o homem não veio trabalhar dentro de casa. Foi isso que aconteceu. Então o erro, ele tá ali. Porque eu não vou entrar no mérito, Jana, se era bom, se era ruim, se era certo ou se era errado, não vou.
Mas quando o homem trabalhava fora de casa e a mulher trabalhava dentro de casa, a jornada era mais equilibrada, pelo menos. Agora, a mulher continua cuidando da casa, continua cuidando dos filhos e ainda vai cumprir a jornada dela fora de casa. E a gente vai ainda falar, porque eu vou fazer essa provocação, ela ainda cuida do marido, né? Porque eu tenho amigas que, né, tem filho e aí há uma piada no ambiente feminino que é assim, e aí, você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos e um marido. Porque frequentemente esses homens apresentam um comportamento tão infantilizado dentro de casa que é aquele homem que espera a jantinha quente sendo servida no prato dele. Eu não tenho a menor dúvida que o filho que dá mais trabalho é o filho da sogra. Não tenho a menor dúvida. É o que dá mais trabalho. E eles vão ancorados, muitas vezes pelas próprias mulheres, naquele discurso: eu não fui criado desta maneira. Mas na minha casa não era assim. Mas a minha mãe colocava comida no prato do seu pai. Meu querido, a sua mãe é de outra geração. A sua mãe é outra mulher, né? O que você não aprendeu, e tá tudo bem, não é culpa sua você não ter aprendido. Aprende agora. Sempre é tempo, sempre é tempo. Sempre é tempo para aprender. É o que eu falo com elas, Jana. Enquanto vocês fizerem, eles não vão fazer. Jana, ninguém quer perder direito. Quem quer perder direito, Jana? Sim. Quem quer perder privilégios? Quem quer perder privilégio? Quem que não varria a casa, que vai acordar hoje de manhã e falar assim: olha, acordei com uma vontade de varrer a casa, vou chegar em casa hoje, vou varrer a casa. Não vai. Enquanto elas fizerem, eles não vão fazer. Eu faço essa provocação semanalmente no grupo de mães. Fica uma semana sem fazer janta para ver se ele vai morrer de fome. Não vai. Fica uma semana sem lavar roupa para ver se ele vai andar com a roupa toda imunda. Não vai. A hora que ninguém fizer, a pessoa vai se movimentar, Jana, e vai fazer. Só que enquanto elas fizerem, eles não vão fazer. E aí tem aquela estratégia que eu acho tenebrosa, mas que funciona. Que é o homem falar assim: ai, mas eu faço sempre errado. Deixa fazer errado. Deixa fazer errado, pelo amor de Deus. Deixa fazer do jeito que souber. Porque é uma estratégia, porque aí você perde a paciência, faz e Ah, não, deixa que eu mesmo faço. Exato. E nesse deixa que eu mesmo faço, Jana, elas fazem tudo. E aí eu tenho que falar de uma experiência, né? Eu sou casada, eu tô fazendo contas, 2024 eu tô há 18 anos com o meu marido, né? A gente namorou ao longo desses anos, a gente tá casado desde 2018, né? Então vai fazer 6 anos. Lá em casa, eu tenho que fazer esse elogio, mas também não vou falar que ele é maravilhoso, não. Ele faz o que é justo. Ele não faz mais do que obrigação. A gente tem uma divisão muito igualitária das tarefas, né? Então, essa coisa do cuidado com a nossa filha, do dar uma geral na cozinha, do varrer a casa, esse cuidado doméstico, ele faz magistralmente. Eu arrisco dizer que ele faz melhor do que eu. Ou seja, é possível. O que é necessário é uma conversa muito séria, porque eles são capazes. E se eles não forem capazes, vamos ser muito sinceros, eles vão adoecer a gente. Então a gente precisa se defender nessa estrutura, porque nós estamos adoecidas. Né? Assim, eu perco as contas de quantas amigas e conhecidas mães e profissionais e donas de casa estão tomando remédio para depressão, para ansiedade, e aí a gente vai lembrar que o corpo também sofre. Isso vira uma úlcera, isso vira uma doença autoimune, e nós estamos literalmente morrendo por esse excesso de carga. Então ou a justiça na divisão das tarefas, e aí tanto a tarefa do trabalho quanto a tarefa do cuidar da casa, ou é literalmente a morte, que pode ser essa morte física, mas pode ser a nossa morte em termos de vida social, a nossa morte no sentido desse apagamento, dessa invisibilidade que a gente tem sofrido. Eu tô com você 100%. Eu acho que se as mulheres não trabalharem nesse resgate aí desse protagonismo masculino na paternidade, nos cuidados com a casa, a nossa geração tá fadada a ter um fim triste e doloroso. E já não tá sendo muito fácil, né? Porque não tem outro caminho, só tem esse. Não tem outro caminho. Só existe esse caminho. Sim. Jana, a gente está caminhando aqui pro final e eu queria aproveitar a sua presença ilustríssima aqui
para debater com você um tema que eu acho que não tem ninguém melhor do que você que possa debater comigo, que é o seguinte, Jana. Que responsa. A gente sabe que tá vindo aí, Jana, uma crise de profissionais da educação. Jana, as crianças, os adolescentes não querem mais ser professor, não querem mais dar aula, né? A gente já tá vendo aí essa ruptura no mercado de trabalho, mas eu acho que o que vem por aí é tenebroso. Serão tempos sombrios. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. De onde que você acha que está vindo isso? Onde que você acha que a gente vai parar? Se tem solução, se não tem? Eu não consigo ser muito otimista, não. E eu tô ali, né, circulo muito entre professores, trabalho em pré-vestibular, tenho muito contato com professores do ensino médio, do ensino fundamental. Agora, com minha filha, eu tenho tido contato com professores do ensino básico, né, do infantil. Tem um problema sério de déficit docente. Dá até para ser o tema do Enem 2024. Olha, quem sabe? Que faltam já professores, né? A gente já tem concursos, por exemplo, para a rede pública, em que há menos candidatos do que vagas. Eu, às vezes, trabalho para algumas instituições de ensino ajudando na seleção de professores, né? Como eu sou especialista na minha área, eles me chamam. Só assiste a algumas aulas testes. Já não tem gente suficiente. É frequente que eu participe desses processos seletivos e não consiga selecionar ninguém, porque os que estão querendo ser professores hoje, em geral, são péssimos profissionais. E da onde que vem esse déficit docente, né? A gente fala desse fenômeno que é a baixa atratividade da carreira docente. Primeiro, uma remuneração que comparativamente é uma das piores do mundo, considerando o salário mínimo e o custo de vida brasileiro. Com outros países, nós temos proporcionalmente um dos piores salários para professores. Comparando com outras profissões que exigem ensino superior, a carreira do professor, se não me engano, é a terceira que paga pior. Ou seja, a gente não tem o reconhecimento financeiro. Aí vem aquela história de, mas as pessoas são professores por amor. Recentemente aí, um governador falou, né, que as pessoas vão para a sala de aula por amor. Não, a gente vai por salário, né? A gente tem que lembrar que somos profissionais. Mas se a gente falasse dessa vocação e tudo mais, a gente vê aí um fenômeno no Brasil que não tem como negar, uma criação de uma rixa entre a sociedade e o professor. O professor como o doutrinador, o professor como a babá das crianças, o professor como o manipulador da juventude brasileira. Gente, isso é um surto coletivo, não é? É uma histeria coletiva, não é? É uma histeria coletiva. Gente, eu não quero doutrinar os seus filhos. Eu quero apenas que eles escrevam uma boa redação. E eu tenho dificuldade nisso. Quanto mais doutrinar, que dá muito mais trabalho, sabe? Então, há esse fenômeno da desvalorização financeira, há uma desvalorização social, e se você não paga, e se você não afaga, gente, quem vai querer essa carreira? É uma carreira que é fisicamente muito pesada, porque você fica em pé. Eu tô aqui conversando com você, dei aulas ao longo da semana, minha voz já tá destruída, então é fisicamente demandante. É psicologicamente demandante, porque a gente acaba acolhendo vários casos de crianças, de adolescentes e de jovens com problemas, e se você é de fato um educador, você não separa tão bem essas coisas, você acaba acolhendo, por exemplo, um aluno que é vítima de bullying, que é vítima, às vezes, de alguma forma de abuso, ou físico ou psicológico, então é psicologicamente desgastante. E se a gente pensar, é uma carreira que não vale a pena, porque eu faço isso tudo e não tenho retorno. E é uma carreira que exige muita atualização, porque eu não posso dar a mesma aula que eu dava 20 anos atrás, quando eu comecei a dar aula. E aí eu vou entrar num ponto que eu queria muito te perguntar, que era o seguinte, Jana, e o celular? Como vocês estão sobrevivendo a essa geração que parece que o celular virou uma extensão da mão, né? Se tirar uma radiografia da mão do menino, o celular tá lá pregado. Como vocês estão sobrevivendo a isso? Você sabe que um dos pilares do amor de mãe hoje, Jana,
é o brincar livre, longe das telas e dos dispositivos móveis. Então nós fazemos realmente uma campanha contra as crianças terem celular, as crianças terem acesso à internet de forma indiscriminada, igual elas estão tendo. A verdade é que o celular virou uma babá eletrônica e que tá, apesar de ser uma ferramenta que poderia ser útil, sensacional, mas eu acho que está havendo um mau uso indiscriminado. E eu queria te perguntar, como professora, como vocês estão sobrevivendo aí a essa geração? Ó, eu posso falar da minha prática, eu tento, na medida do possível, primeiro, reconhecer, o celular é uma realidade, né? A conexão é a grande característica do século XXI. Eu tento reconhecer isso na minha sala de aula e usar isso a meu favor, porque é óbvio, é muito bom eu ter à mão, tem um aluno assistindo a minha aula e ele pode pegar o celular, uma fonte de um dado. Ó, gente, esqueci um dado, pega esse dado aí pra mim. Ou eu menciono um documento, falo assim, ó, gente, eu vou pegar esse documento, vou compartilhar com vocês. Então, é uma ferramenta. O problema é que a gente observa um vício, tá? E já tem alguns estudos que mostram que é vício no sentido neurológico do uso dessas tecnologias. E isso tem efeitos, na minha opinião, muito negativos sobre crianças, principalmente, porque a gente já tem alguns estudos nisso. Então, uma das coisas que a gente tem percebido, estudos mais ao longo do tempo, né? Porque a tecnologia do celular, o smartphone é muito recente. Se você pensar, tem no máximo 20 anos. No máximo. Então é difícil você mensurar. Mas alguns estudos já mostram que o tempo, né, a capacidade de concentração dos adolescentes diminuiu. A capacidade de lidar com o tédio. E, né, eu tenho uma filha de 2 anos e meio. E eu conheço crianças da idade dela que têm acesso quase restrito a telas. São crianças que lidam mal com o tédio, com a frustração. E, gente, faz parte da vida. Tédio, frustração, capacidade de concentração. Alguns estudos mostram que essas crianças têm apresentado dificuldade de socialização, de conversar com um desconhecido. Então, são crianças que estão mergulhadas. Socialização, concentração, entre outros, são habilidades imprescindíveis para você ser um ser humano. Então, isso eu acho muito danoso, e a gente não ter uma sociedade que pensa de fato soluções para isso, eu acho alarmante. Porque vem aí uma onda de problemas muito sérios. Eu acho que daqui a uns 10 anos, no máximo, a gente vai começar a ver isso acontecendo no mercado de trabalho. As crianças que cresceram grudadas no celular entram no mercado de trabalho daqui a 10 anos. E isso vai ter um impacto. Um dado que é importante, que é interessante, a Finlândia é considerada uma das melhores educações do mundo. É um exemplo mundial. A Finlândia está discutindo, neste instante, banir o uso de celulares em escolas. O aluno pode até levar o celular dele, mas esse celular vai ficar desligado numa área protegida, segura, enquanto essa criança ou esse adolescente ou esse jovem estiver em ambiente escolar, ele não usa o celular. Na hora que acabou a aula, ele vai embora. Eu sou a favor. Eu sou muito a favor. Como professora, eu sou muito a favor. Eu acho que escola não é lugar de celular. Eu acho que criança não tem que ter celular. Ah, mas como que eu vou falar com meu filho? Querida, as pessoas falavam com seus filhos antes do celular. Se tiver algum problema, a escola vai te ligar. Nós todos fomos para a escola sem celular. Sim. Então, assim, eu sou super a favor e acho também que tá alarmante. E aí tem uma outra coisa que eu acho alarmante. As crianças e adolescentes estão perdendo a capacidade da escrita à mão. E há diversos estudos que a escrita à mão é determinante na fixação do conhecimento. Então, essas crianças... Eu falo dos meus meninos, né, gente? Os meus meninos têm 17, 18, 19, 20, 21, mas são meninos. Eu peço para eles escreverem uma redação, eles digitam no bloco de notas do celular a redação. Mas e na hora do Enem, você tem o seu bloco de notas? Não tem. E se você estiver no lugar que o seu celular está descarregado? E aí as pessoas têm perdido a fluidez da escrita, as letras estão horrorosas e a capacidade de fixação de conteúdo está extremamente baixa. Eu quero depois fazer uma live no grupo só para você falar sobre isso, sobre essa associação aí, né, da fixação do conteúdo com a escrita. Jana, eu quero te agradecer. Eu quero agradecer o convite. Foi maravilhoso falar com você. Você é uma fofa, uma querida. Adorei
o nosso bate-papo. Queria que você deixasse os seus contatos para quem quiser te conhecer um pouco mais, ver um pouco mais do seu trabalho, né? Te procurar aí quando o filho for fazer Enem nas redações. Primeiro eu queria agradecer pela nossa conversa. Eu não senti o tempo passando. Eu me senti na sala da minha casa batendo um papo. Eu acho admirável a iniciativa de ter um grupo de mães. Nós precisamos desse apoio. Já vou dar uma de oferecida e me oferecer para entrar lá e conversar com todo mundo. E se a gente for continuar essa conversa, é só me procurar por Jana Rabelo nas redes sociais, tudo junto, Rabelo com L só. Tô no Instagram, tô no TikTok, tô no YouTube e falo, né, das minhas redes sociais de educação, de Enem, de maternidade, de empreendedorismo feminino, de todas essas múltiplas faces que nós mulheres temos. Que é importante a gente lembrar, a gente pode ser isso tudo se a gente quiser. A gente só tem que lutar para ter esse espaço. É isso aí. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal.